trazer uma reflexão muito doida. Vai começar bem estranha, mas daqui a pouco você vai ver que a coisa vai começando a fazer sentido. Tente Realmente, te contar a verdade. Nem toda crise é por acaso. Nem todo silêncio é inocente. Onde a verdade incomoda. Ponto crítico. aquele famoso agente causador Nilpa, né? A gente está chamando ele aqui de Nilpa, que tem dado muita preocupação lá na Índia, né? Bangladesh, Malásia e por aí vai. Mas, meus amigos, deixa eu dizer para vocês aqui como é que foi essa pesquisa de hoje, tá? Enquanto eu estava pesquisando sobre isso, né, tentando entender esse agente causador novo aí, o tal do Nilpa, né? E aí, meus amigos, o que que aconteceu? Eu fui entrando numa toca de coelho e o negócio foi ficando cada vez mais estranho. E eu vou explicar para vocês, tá? Tá todo vídeo ele é um trecho de uma conversa entre dois comediantes famosos. Um deles, que é o do bigodinho, o nome dele é Trevor Moore. E o Trevor Moore era um comediante de uma certa expressão, um cara que já tinha feito filmes em Hollywood, é um cara que já tinha participado do Joe Rogan Experience, e era um cara também que já participava do Comedy Central, que é o maior canal de comédia aí dos Estados Unidos. E nessa conversa, o Trevor Moore, que sempre foi conhecido ali como um cara que gostava muito de teorias mirabolantes, ele ele fala algo muito interessante, porque o amigo dele, que depois eu vou explicar melhor quem é, pergunta aí: "Pô, a gente sabe que você gosta muito dessas teorias de viagem na maionese. Qual é a teoria mais legal aí que você tem ouvido nos últimos tempos?" E aí ele conta aquilo que deu ensejo para esse comediante, o que que ele achava que era a teoria mirabolante mais estranha que ele ouviu nos últimos tempos. Ele disse: "Olha, vocês sabem que o Jefinho Frankenstein, que você sabe quem é, o Jefferson Frankenstein, ele também era obcecado por bioengenharia." E aí ele vai dizer que ele tinha, além daquelas histórias estranhas dele, ele tinha também vários cientistas que trabalhavam nessa área de bioengenharia, para os quais ele doava muito dinheiro, tá? Porque esses cientistas, em especial, eram especialistas em enfermidades, bioengenheiros especialistas em enfermidades, tá? E o que ele disse é que o Jefinho Frankenstein patrocinou esses cientistas para criarem um novo modelo daquele negócio mocorongo, né, aquele agente corongo, né, o agente corongo, o mocorongo. Porque já tinha um agente desse, eh, né, com esse nome antes, que deu um problema lá em Pequim em 2003, e aí em 2020 começou esse corongo, né. E, segundo esse comediante, o Jefinho Frankenstein patrocinou cientistas para criar esse novo modelo desse agente causador, que seria o seu kill switch. O que que significa kill switch? Ou seja, seria o coringa dele, seria a sua carta na manga. Tipo assim, se me colocarem no xilindró, se me detiverem numa instituição de detenção, eu libero esse agente. Ou seja, tipo aquelas coisas que nos filmes a gente vê assim do dead man switch, né? O que que é o dead man switch? É quando você tem um negócio, né, que a gente vê às vezes em filmes assim. Como é que é? O cara programa um um computador, e esse computador ele tem que todo mês colocar uma senha, todo mês colocar uma senha. Se passa um mês sem ele colocar a senha, o negócio libera automaticamente, ok? Ou seja, esse kill switch do Jefinho Frankenstein ativou, e foi exatamente quando o convite número 19 foi lançado no mundo e começou a se espalhar devagarinho na população. E é por isso que demorou tanto para a enfermidade realmente se espalhar, porque ele foi se espalhando aos poucos e depois chegou num ponto crítico até que cresceu de vez.
E é por isso, né, que eh, o negócio teria acontecido, tá certo? Porque esse era o seguro dele. E ele avisou para os caras: "Se me colocarem no Chilindró, eu libero essa parada". Meus amigos, até aí, ok, é uma brincadeira de um comediante, né, o comediante Trevor Moore, famoso ali por seus programas lá, tinha um grupo ali e tal de comediantes, The Whitest Kids You Know, né, WK o quê, que eles chamavam. Participou do Joe Rogan Experience e tal, tudo maravilhoso. Ok, você pode interpretar. É uma brincadeira de um comediante, afinal, o cara é comediante. Porém, quando você pensa em comediante, você tem que ter o insight de saber que, às vezes, a verdade é tão dura que ela só pode ser dita por meio da ficção e da comédia. Tá? Quem disse isso foi Francis Bacon. Está na abertura do livro The Crypto's Conundrum, do Chase Brandon. Então, meus queridos, a princípio você olha e fala, cara, isso é palhaçada, né? Isso é um comediante que liberou essa informação, tem nada demais, isso aí é piada. Só que, aí a gente descobre algo muito estranho. Primeiro, deixa eu explicar para vocês quem era esse comediante. Ele era comediante, ator, roteirista, diretor, produtor e músico, e ficou muito conhecido por ser um dos fundadores do grupo de comédia The Whitest Kids You Know. Ele nasceu, o nome dele de nascimento é Trevor Paul Moore, nasceu no dia 4 de abril de 1980, lá em New Jersey, Nova Jersey, e ele cresceu na Virgínia. Os seus pais, Mickey e Becky Moore, eram cantores de música cristã folk rock, que tiveram sucesso nos anos 80, ou seja, ele era filho de crentes, mas que obviamente se desviou. E desde jovem, ele mostrou um grande talento criativo. Apenas aos 12 anos, ele se tornou cartunista publicado mais jovem do mundo com o livro Scraps. E entre os 15 e 18 anos, ele produzia já conteúdo para a TV pública local lá na Virgínia, incluindo sketches ali e programas próprios, tá? Em 1999, ele se mudou para Nova York, onde ele estagiou no Saturday Night Live, famoso programa de comédia, e ele participou do programa da NBC também lá. Lá ele conheceu Zach Cregger, guardem esse nome, Sam Brown, Timmy Williams e Darren Trumater, com quem ele criou esse grupo de comédia chamado The Whitest Kids You Know, no ano 2000. Esse grupo ganhou muito destaque, né? Em 2006 venceu o prêmio de melhor sketch da HBO US Comedy Arts Festival. De 2007 a 2011, eles tiveram a sua própria série no canal IFC, com 5 temporadas cheias ali de sketches absurdas, satíricas, né? Frequentemente ali polêmicas, com humor pesado. Eles chegaram a produzir filmes, né, como Mismatch, em 2009, co-dirigido e estrelado pelo Trevor Moore, e The Civil War contra os Entorpecentes, em 2012. Ele também lançou álbuns solo de música de comédia, como High in Church. High in Church é doidão, né? Embriagado na igreja, 2013. E Drunk Text to Myself, 2013. Com músicas satíricas ali, como Time for Guillotines e outros títulos que é melhor a gente não pronunciar aqui. Então, ele também trabalhou na Disney como escritor e diretor, na série Walk the Prank. Trabalhou também com Just Roll With It, da Disney, e também fez aparições em Breakin', Animation Domination High Def, entre outros projetos. Ela é conhecida por um cara que tinha um humor inteligente, provocador, muitas vezes político ali, humor político, humor absurdo, sendo uma influência muito importante para a geração millennial mais velha, geração X tardia ali, na comédia underground alternativa, ok? Então essa é a história dele. E aí, meus amigos, o que que acontece? Em meados de 2021, ele aparece nessa conversa com o seu colega mais importante aí, que a gente vai explicar depois o que que se trata. E nessa conversa ele levanta essa teoria de que o Jeffim Frankenstein teria patrocinado cientistas para criarem o convite número 19, para que isso fosse o seu seguro contra ele ser eliminado ou contra ele ser colocado no Chilindró. Só que aí, meus amigos, aqui que entra o ponto mais legal. Logo depois dele ter falado essa teoria mirabolante publicamente,
Sabe o que aconteceu com ele? Ele faleceu tragicamente no dia 7 de agosto, aos 41 anos, na sua casa em Franklin Hills, Los Angeles, Califórnia. E eu gostaria de perguntar para você, como você acha que ele acabou vindo a óbito? Coloca aí para mim no chat. A causa do seu óbito foi um machucado forte na cabeça. E o incidente foi classificado como uma fatalidade. Segundo o relatório oficial, ele caiu da varanda do segundo andar da sua casa, caiu no quintal da sua casa por volta de 2h30 da manhã e foi encontrado no pátio, ok? É claro que os toxicólogos falaram que ele tinha um nível de álcool ali no seu sangue acima do normal, e o relatório analisou imagens de câmera e falou que claramente não foi intencional, ele não tirou a própria vida e também ninguém empurrou. Ele teria escorregado. Lá, olha, será que foi por causa das coisas que ele falava? Porque ele sempre fazia críticas ao governo, críticas à CIA, né? Falava dos iluminados da Bavária, falava que o pessoal da elite gostava de fazer coisas erradas com pessoas de faixa etária menor, né? Ele falou sobre sociedade secreta, sobre a elite que controlava o mundo, falava sobre o que aconteceu no dia 11 do mês 9 lá em Nova York, né? Então a ideia é que ele falou coisa demais e essa queda da varanda teria sido uma encenação, porque é o método mais comum utilizado para eliminar pessoas que estão incomodando. Se você pega alguns manuais da CIA, alguns manuais que as pessoas conseguiram ter acesso após aquela Freedom of Information Act, né, o FOIA, F-O-I-A, Freedom of Information Act, Lei de Acesso à Informação, e após isso as pessoas conseguiram ter acesso a alguns desses manuais da CIA, dizendo que a melhor maneira de você eliminar alguém que está ali atrapalhando é fazer com que essa pessoa seja sugada pela lei da gravidade de altas alturas, né, de alturas consideráveis, ok? Então, meus amigos, o que é mais estranho é que em 2015 ele já tinha feito um especial de comédia no Comedy Central e o nome do especial era Os Iluminados. Traduzindo para latim, como é que traduz Iluminados para latim? Você já sabe como é que é, Os Iluminados da Bavária. E aí, meus amigos, o pessoal, ele tá numa empresa ali, né, de produção audiovisual, né, numa produtora, e os caras falam: "Pô, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente quer assinar um contrato com você, mas primeiro você vai ter que ir numa salinha ali fazer um procedimento". E aí, nesse esquete de comédia, ele chega nessa salinha, tá todo mundo vestido com uma roupa tipo aquele filme De Olhos Bem Fechados, e eles começam a fazer algumas exigências para ele poder ter um contrato assinado com essa produtora ou com esse canal de televisão para ficar famoso. E aí ele teria que fazer um juramento que envolvia o líquido que circula na sua veia, teria que fazer um pacto com aquela entidade do bafo, né, o Baphomet, e teria que colocar mensagens escondidas nos seus programas e, presta atenção, no que diz nesse esquete de 2015, 6 anos antes dele bater as botas. Nesse esquete de comédia, para que ele fosse aceito e fechasse o contrato e ficasse rico, ficasse famoso, ele teria que escrever um texto, na verdade, assinar um texto pré-escrito, tá? Assinar um texto pré-escrito em que ele aqueles textos que o cara escreve quando quer interromper a própria vida. Então, para o cara ser contratado pela produtora, ele tinha que pegar já um papel com um textinho pré-escrito, tipo "Adeus vida", e já deixar assinado, caso alguma coisa acontecesse, tá certo? Então, assim, cara, é uma parada estranha, né? Vocês não acham, não? A coisa vai ficando muito estranha. E aí, nessa história, quando fala
essa nota pré-escrita que ele tinha que deixar, isso foi o que mais chocou a galera que está acompanhando isso, né. Porque na sketch, eu vou colocar o link aí para vocês, os caras fantasiados, assim, de tipo, de olhos bem fechados, entregam para ele essa nota já pronta, ele deve assinar e guardar, para caso as coisas fiquem loucas ou se ele precisar sair de cena, ou seja, forjar o seu próprio óbito, tá. E isso aqui é a parte mais interessante e mais estranha de todas. Porque não diz que era para ele já deixar a nota assinada se ele revelasse alguma coisa dos segredos ou se ele desobedecesse. Não, era também se alguma coisa acontecesse, ele precisasse sair de cena, ou seja, forjar o seu próprio óbito, tá. E isso aí realmente é uma das partes ali mais, né, estranhas dessa história toda, tá. Então, a coisa não para por aí. Nessa brincadeira de procurar essas coisas, é interessante também, porque no livro do Dan Brown, meu xará, o livro chamado Inferno, a trama gira em torno de um bilionário transhumanista, parece com o Jefim Frankenstein, só que no nome nesse livro o nome do cara é Bertrand Zobrist, que conclui que a superpopulação da Terra é o maior perigo para a humanidade. Por isso ele cria um agente causador ali que esteriliza aleatoriamente um terço da população mundial e ele é entregue por meio de um patógeno respiratório, parece o convite número 19, que se espalha globalmente antes que qualquer pessoa perceba. E aí, quase ninguém, percebeu isso entre 2013 e 2019, lembrando que o livro é de 2013, mas o livro menciona exatamente a mesma tecnologia de nanopartículas lipídicas no estilo conhecido por acuitas, né, que é o sistema ideal de entrega furtiva, ou seja, secreta, para cargas genéticas. Ou seja, quando a gente fala naquele produto que foi muito vendido na época da crise sanitária, que é o produto que usa aquela tecnologia da letra R, depois a letra N, depois a letra, A. Essa tecnologia, desses produtos mais vendidos aí, usam exatamente a mesma tecnologia de nanopartícula lipídica, baseada na mesma ideia que nesse livro de 2013. Será que o livro do Dan Brown de 2013 já estava dizendo que a encrenca viria por ali? O objetivo final do vilão nesse livro do Dan Brown, né, o livro Inferno, o objetivo dele não é apenas esterilizar a população, presta atenção agora na parte mais importante desse livro, ele busca também uma modulação comportamental, ou seja, ele quer que a população sobrevivente seja mais gentil, menos agressiva, por meio de sutis ajustes genéticos. E nesse livro do Dan Brown, a Organização Mundial da Saúde é retratada ao mesmo tempo como heroína, mas também como a trouxa que possibilitou isso tudo de acontecer, né. Então, assim, mais uma evidenciazinha um pouquinho estranha nesse sentido. Mas, como não poderia deixar de ficar mais estranho e curioso, o Trevor Moore, quando ele apareceu no programa do Joe Rogan, eles conversaram sobre pessoas que são eliminadas misteriosamente e que caem de alturas elevadas, tá? Beleza? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Exatamente no final de 2024, eu estava com a minha família nos Estados Unidos e estava exatamente no local em que essa fumaça aparecia. E eu já tinha pesquisado muito e eu já sabia que nessa fumaça haviam encontrado, depois de pesquisas, algumas bactérias. E aí o que que aconteceu? Minha família toda é testemunha, não só minha família, os amigos que estavam conosco, junto com a minha família, estavam meu pai e um casal de amigos e mais o filho deles. O que que aconteceu? Sempre que chegava no final da tarde, vinha essa fumaça estranhíssima e a gente saía correndo para dentro de casa. Mas teve um determinado dia que não deu tempo de correr para dentro de casa, nós fomos pegos por essa fumaça, e essa fumaça tinha um cheiro podre,
horroroso, um cheiro de putrefação, coisa horrorosa. E eu fiquei muito preocupado, porque eu sabia, já pesquisando, que tinha bactérias ali. Sabe o que aconteceu alguns dias depois que eu cheirei essa fumaça? Eu, pela primeira vez na minha vida, nos meus mais de 40 anos, eu tive uma amidalite bacteriana, o famoso pus na garganta. Eu nunca tinha tido isso. E o que aconteceu? Logo depois, essa amiga nossa que estava com a gente também teve o mesmo pus na garganta e o meu filho também teve o pus na garganta. Eu não acho que isso foi coincidência, tá? Mas só para citar. A gente sabe que nessa época agora, presta muita atenção no que eu vou falar, tá? Porque o título desse vídeo é Eu não deveria falar sobre isso. Eu tô fazendo um esforço terrível mental aqui para conseguir falar isso sem a gente ter problema. Eu não sei se você sabe, mas lá na Índia, onde esse novo agente causador Nilpa tá trazendo muita preocupação, lá na Índia, eles estão tendo essa nuvem estranha também, tá? A Índia ficou encoberta por névoas durante 2 semanas. E aí, o que que acontece? Logo depois, surge um surto de um agente causador novo. Ou seja, presta muita atenção, meus amigos, algo sinistro está acontecendo nos céus. E a gente não pode esquecer que, no mês passado, lá em Davos, na Suíça, no encontro em Davos, lá do Fórum Econômico Mundial, o presidente Donald, ele falou algo extremamente estranho sobre a origem da crise sanitária, a origem do Covid-19. E o que que ele disse? Ele falou: essas enfermidades que vêm em partículas que estão no ar, que a gente não consegue impedir. Olha só que coisa estranha. O presidente Donald associou o convite número 19 a partículas estranhas que vêm no ar que a gente não consegue impedir, e agora, lá no território indiano, a gente viu ali uma névoa estranha durante 2 semanas e bum, logo depois, um surto de um agente causador misteriosíssimo, tá? Então, meus amigos, muitas pessoas nos Estados Unidos hoje têm notado fuligem no carro depois de uma chuva, né? Algum resíduo estranho ali no carro. Um monte de gente está falando sobre isso, né? Muitos comentários online. Muita gente compartilhando fotos e dizendo assim: o que está acontecendo? Que coisa estranha, né? E aí, meus amigos, a gente começa a conectar alguns pontos, lembrando do nosso assunto aqui. É, o Jefim Frankenstein, ele também tinha uma fazenda, que o nome dessa fazenda ele dava o nome de Zorro, né? Que é uma propriedade que ele tinha lá no Novo México. E com essa nova liberação de documentos aí, 3 milhões de páginas, ressurgiu um vídeo do Jefim Frankenstein explicando por que que ele comprou esse rancho. Aquele laboratório de Los Alamos, onde a galera desenvolveu, nos anos 1944, 45, o equipamento atômico pela primeira vez, né, que fica ali no Novo México, né, onde funcionou o Projeto Manhattan. O que que aconteceu? Esse laboratório estava perdendo financiamento e estava perdendo os seus cientistas, né, onde o Julius Oppenheimer comandou o laboratório de Los Alamos para criar, o equipamento atômico no Projeto Manhattan. E o que que acontece? Sabendo disso, o Jefim Frankenstein propositalmente comprou uma fazenda do lado ali do laboratório de Los Alamos, para ficar perto desses cientistas e contratar esses cientistas, tá? E aí ele contrata esses cientistas e consegue trazê-los para o seu projeto. E aí, quando a gente faz uma pesquisa mais aprofundada do que eles continuaram fazendo no Projeto Manhattan, a gente vai ver que não é só para a construção de equipamentos bélicos nucleares, era também sobre experimentos que eles estavam fazendo há décadas com o público, a população americana, sem a população americana saber. E esse tipo de pesquisa, o próprio Bill Clinton, ele apareceu diante do povo americano e pediu desculpa por isso, porque o governo americano estava fazendo experimentos não aprovados com a própria população, né. Então, o governo dos Estados Unidos estava realizando experimentos colocando radiação nas pessoas, tá. E um dos lugares onde esse tipo de experimento aconteceu foi no MIT, o Massachusetts Institute of Technology, onde eles estavam, um experimento que eles estavam fazendo com crianças do clube de ciências. Eles até envolveram uma das marcas de cereais e aveia nisso. Para você ter uma ideia,
eles levaram crianças para esse experimento e deram aveia contaminada com radiação para as crianças comerem, para ver o que ia acontecer, para ver os resultados, tá certo? Isso no MIT, Massachusetts Institute of Technology. Se você acompanha a história do Jeffinho Frankenstein, você sabe que o Jeffinho Frankenstein era fã do MIT. Ele até financiou o MIT Media Lab e tentou esconder isso, porque foi depois que ele já tinha sido condenado em 2008. O diretor do MIT Media Lab até teve que sair por causa da relação que ele tinha com o Jeffinho Frankenstein, e o nome dele é George Church. Tem nome de igreja, mas não faz coisa de igreja, não. O George Church era um famoso geneticista, é um famoso geneticista americano e biólogo sintético, e é claro, um dos bons e próximos amigos do Jeffinho Frankenstein. O George Church no MIT Lab e o Epstein, o Jeffinho Frankenstein, tiveram várias reuniões com físicos, com biólogos, com matemáticos e a maioria deles da Universidade de Harvard. Agora, o George Church, que também é professor de Harvard, faz parte do conselho de uma empresa chamada BGI Global, que é uma empresa de genômica, mas que fica não nos Estados Unidos. Essa empresa de genômica fica lá em Pequim. Isso é meio preocupante, pensando, por exemplo, não sei se você lembra dessa notícia, dos estudantes lá de Pequim que foram pegos com agentes biológicos altamente perigosos lá nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Que uma galerinha entrou nos Estados Unidos carregando coisa que dá para acabar com a humanidade? Então, meus amigos, é tudo cientista do Projeto Manhattan com acesso ao MIT e Harvard, cientista do Projeto Manhattan ali com apoio, uma lista enorme desses cientistas que poderiam estar desenvolvendo, junto com o Jeffinho Frankenstein, equipamentos bélicos dessa natureza. Aquela mesma história que o comediante falou no vídeo que a gente citou aqui no início, tá? Então, meus amigos, presta atenção. Se um cara maluco quisesse fazer um equipamento bélico desse biológico, jogar no ar para deixar as pessoas arrebentadas, eles tinham tecnologia para isso. E se você associa isso com essas nuvens estranhas que a gente vê e também com essas linhas que passam no céu, meus amigos, a coisa começa a não ficar tão estranha quando você soma tudo, ok? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou nessas linhas estranhas no céu? Essas linhas que passam e ficam e permanecem? Você já percebeu isso? Existem dois tipos de linhas estranhas que aparecem no céu. Uma passa e depois ela evapora, ela some, ela dissipa, e tem uma que fica. E uma vez, meus amigos, muitos anos atrás, meu filho de 9 anos era bem pequenininho ainda, eu estava com eles no Rio de Janeiro na piscina, e a gente estava na piscina ali, estava eu, meu filho e minha filha. E passou esse avião com essa linha que fica. E aí, a gente olhou, aqui em casa todo mundo já conhece essas histórias, tanto o meu filho de 9 anos quanto a minha filha de 17, e eles falaram: "Aí, pai, olha lá aquela linha lá sinistra". E aí eu falei: "Ó os caras fazendo as paradas aí". Só que aí, meus amigos, o negócio passou tão em cima, tão perto ali da piscina da nossa casa, que ele veio descendo. Meus amigos, quando chegou embaixo, bateu um fedor terrível de produto químico na piscina, um cheiro muito parecido que eu senti nos Estados Unidos quando eu estava lá, enfrentei essa nuvem estranha, essa fumaça estranha e tive a primeira vez na minha vida pus na garganta, amidalite bacteriana. O mesmo cheiro eu senti e eu falei: "Todo mundo para fora da piscina agora". Eu peguei meu filho e minha filha e saímos correndo para dentro de casa, porque eu sabia que aquilo ali, com aquele cheiro, não podia ser coisa boa, tá certo? Então, meus queridos, vai associando tudo aí que eu tô te falando para você sentir para onde que a gente tá indo, tá? Para você não ter essa dúvida, perfeito? Então, meus queridos, a gente começa essa história de hoje com um comediante dizendo que o Jeffinho Frankenstein criou o convite número 19 para fazer a sua proteção, era sua carta na manga, era o seu ali, a gente poderia dizer, é o seu coringa, né. Só que aí, meus queridos,
Para a coisa ainda ficar mais estranha e sinistra, e para você ficar de queixo caído, lembra vocês aí que eu falei sobre esse comediante que ele tinha um amigo? E esse amigo é o tema da nossa próxima parte aqui, que vai ser a palhinha da arca, sabe por quê? Esse amigo dele, logo depois que ele faleceu, o amigo que era como irmão dele, fez um filme. E dizem que nesse filme, o amigo revelou muitos dos segredos que teriam levado o comediante famoso a cair da va O nome desse amigo do cara, que estava até nessa sketch em que eles fazem uma brincadeira com os Iluminados da Bavária, o nome dele é Zach Cregger. Era o maior amigo do Trevor Moore, que faleceu em 2021 depois de contar aquela história do Jeffrey Frankenstein, associando com o Convite número 19. E o filme que ele teria revelado isso tudo é um filme do ano passado, chamado, no Brasil, A Hora do Mal. Em inglês, o nome do filme é Weapons, ou seja, equipamentos bélicos, tá certo? E esse filme tem uma história muitíssimo sinistra. Esse filme é altamente sinistro, altamente grotesco e eu acho que só não é mais grotesco do que o filme anterior que ele fez em 2022, que é o Barbarian. Perfeito? Então vamos lá, meus queridos. Esse filme, ele se passa na Pensilvânia e o que eu vou falar para vocês está na sinopse do filme. Qual que é a história? Numa pequena cidade da Pensilvânia chamada Maybrook, 17 crianças de uma turma da terceira série do colégio correm repentinamente das suas casas às 2h17 da madrugada e desaparece. Apenas um aluno, Alex Lilly, permanece. A comunidade suspeita que foi a professora que tinha algum envolvimento, que é a Justine Gandy, e o diretor da escola, Marcus Miller, a coloca de licença. Colocada de licença, a Justine tem uma recaída no alcoolismo e inicia um caso com seu ex-namorado, o policial Paul Morgan. Preocupada com o bem-estar do Alex, do aluno que sobrou, a Justine o segue até a sua casa. E ela chega lá e vê que as janelas estavam meio estranhas. E aí, meus amigos, a partir daqui, eu vou ter que falar alguns spoilers. Mas, se você for inteligente e esperto, você vai continuar aqui com a gente, tá? Então, só lembrando, o cara que fez esse filme, Weapons, ou A Hora da Maldade, ele era super amigo do Trevor Moore, que caiu ali da varanda desde os anos 1990. Eles se conheceram na faculdade em Nova York. Inclusive, o Zach Cregger cofundou o The Whitest Kids You Know, junto com o Trevor Moore. Eles colaboraram em várias sketches, vários filmes como Miss March, The Civil War, e eram como irmãos ali, né? O Zach Cregger descreve eu ali, o Trevor Moore, como o motor do grupo e meu melhor amigo. E aí, o Zach Cregger, o cara que fez esse filme, participou naquela sketch que eles falaram sobre aquele pacto, né, com os Iluminados para fazer sucesso e que tinha que deixar uma carta, aquela carta que a pessoa deixa quando vai bater as botas, já assinada. Agora, esse filme Weapons é um filme dirigido, escrito e produzido pelo Zach Cregger, exatamente lançado no dia 8 de agosto de 2025. Presta atenção nesse detalhe. O amigo do cara que caiu da varanda lança um filme no aniversário de óbito do seu amigo. 7 de agosto de 2021, o cara faleceu, ele lançou o filme no dia 7 de agosto de 2025. Exatamente 7 anos depois, ok? E aí, meus queridos, eu vou ter que dar um spoiler aqui, tá? E nesse filme, eles vão descobrir que quem atraiu as crianças para fora de casa foi uma bruxa idosa chamada Gladys, que usava uma mistura de possessão com controle mental para atrair as crianças ao seu porão, mantendo-as ali como uma fonte de alimento e de juventude para ela, ok? Muito estranho, ou seja, o filme vai tratar de controle mental e de técnicas para você levar uma pessoa a fazer coisas que elas não querem, tá certo? E aí, meus queridos, qual é a ideia que a galera levanta?
a galera levanta que o filme foi feito pelo melhor amigo no aniversário de óbito do seu amigo e o filme fala sobre o controle mental. E aí, a teoria mirabolante que circula na internet vai dizer que, em vez de expor abertamente o que teria acontecido com o seu amigo, o diretor escondeu a verdade nesse filme como uma mensagem disfarçada para o público. E aí haveria alguns sinais, algumas pistas que conectam o filme com a realidade, revelando os segredos. Primeiro, no filme, as crianças desaparecem precisamente às 2h17 da madrugada. Isso, segundo a teoria que circula na internet, é um paralelo com a queda do Trevor da varanda da casa dele, que foi mais ou menos nesse horário, entre 2h17 e 2h30. No filme, as crianças são induzidas a sair de casa em transe. E segundo o recado que o diretor estava dando, o Trevor foi induzido por controle mental a cair da varanda enquanto estava embriagado. Outro ponto ali que seria uma pista. A bruxa, usando o controle mental, representa a elite, ou os iluminados, ou os agentes ocultos, ou a CIA, que possuem ou conseguem manipular as vítimas, né? E a Gladys, a bruxa, ela se alimenta dos jovens, ou seja, as elites exploram os jovens, né? De formas aí sinistras, tá? E aí, assim como o sumiço das crianças tinha ali uma versão falsa, isso também no filme, haveria essa versão falsa, né, enquanto a versão falsa é ignorada. Lembrando, o Zach Cregger, que é o amigo ali que sobreviveu e fez o filme, ele participou daquele quadro onde eles brincavam com esse negócio de pacto, e a motivação do cara em fazer esse filme seria, então, ele não poder dizer diretamente o que tinha levado o seu amigo ao óbito, porque senão ele mesmo poderia vir a óbito também, mas ele teria colocado todo esse segredo num filme, através de metáforas, né. Alguns posts dizem até que é uma espécie de grito de ajuda, né, similar àqueles que alegam que diretores como Stanley Kubrick expuseram essas elites em filmes como De Olhos Bem Fechados, e não é estranho a gente lembrar que logo depois que o Stanley Kubrick revelou ou divulgou esse filme, ele também apareceu sem vida. Essa é a história estranha que nós temos para hoje.